الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, dono dos céus e da terra. Que a paz e bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala sejam derramados sobre o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros, os seus familiares e todos aqueles que o seguem até no dia do juízo final. Amém. Ya Rabbal Alamin. Na verdade, depois de enaltecermos a Allah subhanahu wa ta'ala, vamos aqui, inshallah, falar sobre a sabedoria ou então o hikmah por detrás do jejum do Ramadã. Primeiramente, temos que saber, ou então temos a noção de que Allah subhanahu wa ta'ala, um dos seus atributos é Al-Hakim. Al-Hakim, que é o mais sábio, cujo este Al-Hakim ou Hakim, a sua palavra, a raiz, ou é derivado da palavra Hukm, que é regra, lei, e depois vem o Hikmah, que é a sabedoria. Segunda coisa que eu gostaria de dizer é de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem faz as regras, é quem faz as leis, é quem comanda, e Ele é o único que pode fazer uma lei ou uma legislação que pode ser perfeito. Ele é o único. E Allah subhanahu wa ta'ala não faz nenhuma lei, não prescreve algo, senão que essa mesma lei ou mesma regra tenha benefícios ao ser humano. Allah não cria ou não faz nenhuma lei para o ser humano, a não ser que essa mesma lei seja benéfico ao mesmo ser humano. Allah subhanahu wa ta'ala é Ele que nos guia. Allah subhanahu wa ta'ala dá-nos essas leis e regras e que muitas das vezes nós não entendemos, nós não percebemos. As nossas mentes não são capazes de perceber, mas desde que você tenha o iman, a fé, então você vai seguir, você vai fazer exatamente de acordo com a instrução de Allah subhanahu wa ta'ala, porque você tem em mente, tem a noção de que Allah é o único perfeito que pode fazer algo que seja benéfico para você, por mais que não seja agradável para ti, mas saiba que aquilo, o benefício não volta a Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim para ti. E Allah subhanahu wa ta'ala mencionou um dos motivos, ou então o hikmah, a sabedoria de a gente jejuar no mês do Ramadã. Quando Allah diz no versículo Bismillahirrahmanirrahim: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Que vós que trouxeram a fé em Allah, ou vós que trouxeram fé a Allah, o jejum foi prescrito a vocês, assim como foi prescrito às nações antes de vocês. E isto quer dizer
que as nações antes de nós, que são os judeus, os cristãos, também tiveram o jejum. O povo de Moisés teve o jejum. O povo de Hazrat Isa alayhi salam teve o jejum. E assim como outros povos tiveram este jejum. Mas aqui vamos tentar ver qual é a diferença que existe nesse jejum deles, comparando com esse nosso jejum dos muçulmanos, nós que estamos sendo referidos neste versículo do Corão. A diferença é de que os cristãos, os judeus, jejuam para que os seus pecados sejam perdoados. Jejuam para que os seus pecados sejam perdoados. Enquanto para um muçulmano, o jejum tem muito mais significado, ou um significado mais profundo do que este, que é de ganhar a aproximação de Allah subhanahu wa ta'ala, de agradar a Allah, simplesmente agradar a Allah, ou então ter aquela proximidade com Allah subhanahu wa ta'ala. E nós, ultimamente, até isso acaba caindo mesmo nos muçulmanos, jejuam não para agradar a Allah. E isso é muito triste, que vemos os irmãos que estão a jejuar, ou irmãs estão a jejuar simplesmente porque o corpo que ele tem ou que ela tem não está a lhe agradar. Simplesmente porque o corpo que ele tem não está a lhe agradar. Então uma forma de fazer dieta entra na onda do jejum, mas não para agradar Allah, mas sim para agradar a si, a visão do que a pessoa quer, ou então para que a pessoa tenha aquela postura que agrada ao mundo. E isso é triste. Então, nisso tudo, esse versículo traz-nos os motivos, ou então a sabedoria por detrás do jejum. O que Allah subhanahu wa ta'ala diz, la'allakum tattaqun, para que tenhas a fé, para que tenhas o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. E não só, o jejum traz-nos ou cultiva em nossa vida um caráter bonito. Automaticamente a pessoa que jejua torna-se humilde. A pessoa que jejua automaticamente sente o que uma pessoa necessitada sente, um pobre sente. Você pode passar a comer durante o ano todo, mas quando chega este mês, você vai sentir a fome que esses outros que não têm esse privilégio de ter comida todos os dias, sentiram durante o ano todo. E você, pelo menos, e muitas das vezes, por isso que os muçulmanos, quando chega este momento, encontramos muçulmanos com um coração leve. Conseguimos tirar um pouco daquilo que nós temos e partilhamos com aqueles que não têm a comida. Damos iftar, damos, sihri, ajudamos todas as pessoas que não têm muito, ou então não tem nada mesmo para comer. Então, este é um dos hikmah por detrás do jejum. E não só, isso cria um autocontrole da alma, dos desejos carnais, dos desejos da alma. Sabemos muito bem que todo ser humano está mais inclinado à maldade. Todo ser humano está mais inclinado à maldade. Então, quando chega este tempo, o ser humano, esta mesma pessoa que submete-se ao Islã, que submete-se às vontades de Allah subhanahu wa ta'ala, tenta se puxar no máximo para evitar fazer aquelas coisas que fazia no passado. Fazer aqueles pecados que fazia, ele tenta o máximo de poder controlar os seus desejos, tentar pôr na gaiola a sua alma para simplesmente, ou então para apenas agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, e fazendo com que o shaitan esteja talvez chateado neste tempo. Allah subhanahu wa ta'ala, quando comanda algo para nós fazermos, assim como eu disse no princípio, não porque Allah necessita do nosso jejum. Allah não precisa do nosso jejum.
Nós que precisamos de Allah. Então, quando jejuamos, e Allah disse que o jejum é para mim, eu que dou a recompensa. Porque o jejum por si é um ato que você faz e que ninguém pode testemunhar se você fez ou não. Antigamente, os cristãos tinham aquilo de que quando jejuassem, então pintavam a cara para mostrar às pessoas de que na verdade estão de jejum. Mas para nós, ou então Jesus proibiu esta ação de fazer parecer aos olhos das pessoas de que a pessoa está de jejum. Simplesmente você com Allah é quem sabe que você está ou não de jejum. E quem vai dar recompensa é Allah subhanahu wa ta'ala e não as pessoas deste mundo. Então, a pessoa automaticamente torna-se mestre da sua alma, do espírito, e não torna-se um escravo dos seus desejos. Para tal, também isso quer dizer que é um sábio que disse algo muito importante e muito bonito. Espero que todos estejam atentos e prontos para poder levarmos isso nas nossas vidas. Ele diz o seguinte: a segurança do corpo está na redução da quantia de comida que comemos. A segurança do corpo quer dizer que você fica mais saudável quando reduz a quantia que você come. Na redução da quantia de comida que você come, aí é onde está a segurança do seu corpo. Você fica longe das doenças. As doenças se afugentam de ti e você automaticamente fica de boa saúde. E a segurança do espírito, a segurança da alma, está na redução dos pecados que cometemos. A alma está livre, a alma está segura, a alma está de gozar de boa condição quando você reduz os atos pecaminosos. Quando você reduz os pecados, a alma sente-se mais à vontade, a alma tem vida, a alma torna-se independente, ou não, fica mais livre quando você controla, quando você diminui os pecados. Então, desta forma, através do jejum, alhamdulillah, é uma bênção da parte de Allah subhanahu wa ta'ala que nos faz a gente lutar, nos faz a gente termos o nosso máximo, trazermos a alma no lugar que devia estar. Então, para tal, eu rogo a Allah subhanahu wa ta'ala para que nos faça sermos aqueles seres, ou então aqueles muçulmanos que de alguma forma seguem o versículo que eu acabei de recitar, fazem este jejum simplesmente para agradar, la'allakum tattaqun, para que tenham a aproximação de Allah, para que tenham o temor de Allah subhanahu wa ta'ala. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.